Se você foi criança na época em que não havia internet, sabe bem o que é juntar umas moedinhas e correr para a banca mais próxima em busca do seu gibi preferido. Sabe o prazer que existe em sentir o cheiro das páginas novas, a aventura que se revela a cada folha virada e a espera ansiosa da próxima edição. Bons tempos esses que passaram. E também bons tempos esses em que vivemos hoje, no qual as histórias em quadrinhos, conhecidas como comics ou simplesmente abreviadas para HQs, habitam o mundo da web. Com a internet, o número de frequentadores das bancas diminuiu, mas não o número de leitores. Muito pelo contrário, as vendas de gibis digitais crescem no mundo todo e o produto se tornou mais barato para as editoras, que não pagam a impressão nem a distribuição. Se o papel sempre terá seu charme e também o seu valor de mercado, um exemplar da década de 30, onde Batman ou Super-Homem tenham aparecido pela primeira vez, pode valer quase R$ 1 milhão. Não podemos negar que a publicação na internet se tornou extremamente sedutora para o leitor. A quantidade de publicações em sites e blogs é tão grande quanto a variedade de estilos de seus criadores. Alexandra Moraes, jornalista de 31 anos e mãe, criou uma tirinha que faz o maior sucesso na web, o Pintinho. O aspecto dos personagens, meio toscos e cheios de pixels, são características do programa que a autora usa para criá-los, o Paintbrush, do Windows. Alexandra diz não ter o menor dom para o desenho, o que torna a dupla ainda mais encantadora. O Pintinho questiona sua mãe de forma bem-humorada e filosófica, contando outras histórias, mas também apostando no caminho artesanal, está Andrício de Souza e suas tirinhas feitas com traços de caneta, como se tivessem acabado de sair do papel. Como os criadores percebem e vivenciam todas essas mudanças? Num dia de verão ensolarado no Rio de Janeiro, o Start foi conhecer o mau humor de Arnaldo Branco. Não, ele não é nem um pouco mal-humorado, apesar de ter um blog com esse nome. Foi a partir desse blog que o jornalista e roteirista Arnaldo Branco teve seu trabalho conhecido por milhares de pessoas. Hoje, personagens como o Agente 013 e o Mundinho Animal são publicados no jornal O Globo e no site G1. As tirinhas digitais também se transformaram em livros. Com as dezenas de caderninhos que conservam seus rascunhos, Arnaldo faz a ponte e conecta as mudanças trazidas pelo tempo. Arnaldo, você nasceu em 72, então quer dizer, nós somos de uma geração que pré-internet e que pegou justamente a passagem, né? Aí a troca de bastão. E eu queria saber como é que foi isso para você na tua profissão, porque você era um leitor de papel, mas você se profissionalizou no desenho através da web. Então, o que isso trouxe de possibilidades e também de coisas, de novas questões? Assim, antigamente tinha essa coisa de você não tinha capacidade de ter uma carreira se você não tivesse uma rede de contatos, se você não pudesse trabalhar, você não conhecesse os cartunistas da época, porque eram muito poucos lugares onde você podia publicar. E você ficava também, assim, à mercê da simpatia de um diretor de arte, de coisas assim. Então você tinha que fazer um trabalho, para você conseguir eventualmente publicar seu trabalho, você tinha que andar com uma pasta, um portfólio, bater em redação e tal. Então, essa era a grande dificuldade, tinha esse caminho mais tortuoso. E quando surgiu a internet, basicamente, ele cortou o intermediário. Assim. E, eventualmente, você criar um público totalmente independente do sistema antigo. Agora, Arnaldo, tem uma característica sua que
assim, já se tornou conhecida, que é o seguinte: você vira e mexe e diz que não desenha nada. E aí, inclusive, antes da gente chegar aqui para começar essa entrevista, o Arnaldo já falou, não, porque eu não desenho nada e tal. Bom, ali, escondido atrás do computador, tem inclusive os rascunhos dos seus desenhos. E eu queria saber se também, nesse sentido, por exemplo, né, quando um artista acha que esse desenho aqui, meu, nem é mesmo um desenho, mas na verdade, ao contrário, você põe na internet, você cria o seu blog, e aí as pessoas quase que provam para você que você desenha assim e que o seu trabalho é legal. Quer dizer, existe também essa troca no sentido de uma legitimação, até da autoafirmação para você trabalhar? Não, na verdade, o lance do desenho mal até virou meu marketing pessoal, assim, é uma piada que eu uso sempre em palestras e tal. Mas também é legal também o seguinte, no caso específico, eu sempre acho que a ideia é mais importante que o traço. Assim, eu sempre acho que é mais... Se você fizer um bonequinho de pau e tiver uma ideia boa por trás, você desenhar uns bonequinhos assim, precários, aqueles bonequinhos de criança, e a ideia por trás foi engraçado. Haja visto, hoje em dia, o que faz sucesso na internet, às vezes, são montagens muito toscas e tal, desenhos muito mal feitos, memes, essas coisas que são assim, o que está por trás é o que importa. Eu meio que sempre me achei esse cara, assim, um cara precário, mas com alguma coisa para dizer, assim. Então deixa a gente dar uma olhada aqui nos rascunhos da precariedade. Então aqui essas são as precariedades maravilhosas que o Arnaldo faz. Assim, a gente chega aqui na sua casa, Arnaldo, onde é que você desenha, né? Cadê o super equipamento high-tech? O super equipamento high-tech tá aqui, né? Sim, caderninho, uma canetinha. E qual é a coisa mais, o menor orçamento que você pode ter? Um lápis e um papel, que você eventualmente pode criar uma imagem, e a imagem dizer aquilo que você quer dizer, passar a ideia, a visão de mundo e tal. Você sempre trabalhou com temas nos seus personagens considerados nessa expressão que de um tempo para cá passou a existir com muito peso, que é o politicamente incorreto. Nesse sentido, a web é um território também de liberdade para o politicamente incorreto. No caso, ela liberou também para o surgimento de alguns temas e algumas características de personagens e uma crítica mais... Sim, claro que sim. Mais ácida. Como é que você pensa sobre isso? Claro que sim, mas ao mesmo tempo você chega mais rápido nas pessoas que ficam ofendidas. Então, você não tem essas duas coisas. Você pode trabalhar, você tem liberdade, a única censura que você sofre é a sua autocensura, se você tiver, mas eventualmente mais gente vai se perturbar, você vai achar que a ideia então, que você passou do ponto e tal. Uma coisa que eu reparo nos artistas da velha guarda que não lidam muito bem com a internet são justo isso, eles não tiveram esse couro de jacaré de quem está na web desde cedo, desde sempre. Desde sempre você está lá lidando com comentaristas anônimos falando mal do teu trabalho, dizendo que você tem que desistir, fazer outra coisa e tal. Você sempre recebe broncas, críticas muito pesadas e tal, desde sempre. Então você vai criando uma casca e tal. Já que você deu essa resposta, eu quero falar um pouco do Capitão Presença, que eu acho que ele é meio um ícone em relação, aliás, a várias coisas, né? Primeiro, que foi, acho que, um pioneiro no sentido de uma criação compartilhada, né? O Capitão Presença, para começar, talvez eu tenha começado porque eu não dava muita importância para ele. Eu fiz ele para zoar um amigo meu, fazer uma piada com um amigo que tinha as características na vida real do Presença, na ficção, né? Eu me lembro que eu fiz esse quadrinho, saí de férias, quando eu voltei, minha caixa postal estava cheia de gente que tinha feito o personagem, desenhado, gostado da ideia, feito uma história. E gente que eu admirava o trabalho. Eu percebi que eu meio que esbarrei em ouro por acaso, assim. Então, quando me perguntaram se eu queria colocar ele em Creative Commons, quer dizer, com a licença aberta, eventualmente com algumas restrições, mas com liberdade para quem quiser criar, publicar e tal, eu disse, ele já é assim, ele nasceu assim, então... E aí, quando eu coloquei isso, o Ronaldo Lemos, que é o cara, o pioneiro da ideia do Creative Commons aqui no Brasil, falou, você é o primeiro cara no mundo a licenciar um personagem de quadrinhos. Tá, ok. Do virtual para o real e vice-versa. Nesse caminho de mão dupla entre a web e a vida, o start foi a Vigário Geral, no Rio de Janeiro, durante a Festa Literária das Periferias, encontrar um artista que, na Europa, é conhecido como o Papa do Gibi virtual. You know, I wonder, maybe some people in your show can read on lips.
Gilles Roussel, ou simplesmente Boulet, foi à comunidade para dar oficinas de desenho para adolescentes e participar de bate-papos. E diante de tanta novidade, o artista não resistiu. Fez aquilo que mais gosta e sabe fazer. Nas mais de 1000 criações disponíveis na página, percebemos um artista que explora e experimenta seu talento de muitas maneiras, criando histórias com estilos muito diferentes. Boulet é um exemplo de quem faz da publicação na internet um endereço fixo para as ideias soltas, que são expostas de forma tradicional. Apesar da riqueza da diferença entre elas, as tirinhas virtuais, que começaram a ser traduzidas para o inglês e o coreano em 2008, têm em comum o olhar atento voltado para cenas da vida cotidiana. It's a territory with total freedom. That could be a trick, actually, you know, because you have total freedom, so you can do everything you want. But the problem is that you can do everything you want. So sometimes it's not good, and sometimes your publisher is also the guy who tells you that is not good. And when you are working only on the internet, you don't have a publisher anymore. So you have to be confident enough and, you know, notice what people tells you, because suddenly everyone is your publisher. What do you think about this relation between these new tools to the comics and the new generation that is arriving? The first thing I realized when I did the website is that it wasn't the same readers anymore. It was, in France, I mean, it wasn't a comics reader that read me. It was internet reader, people who spend their time in an office watching for funny stuff on the internet. They look a video of a cat, and after that, someone sends them a comics, and they read it. But so it's funny because when I meet them in festivals, these people are like, it's the first time I go to a festival, it's the first time I buy a comic book, you know. So maybe this new support will make a new generation of readers come to us, and we have to come to them too and be on that support. But comics still depends on the country where you're born. You know, Japanese people tend to read Japanese comics, American people tend to read American people. There is a big part of culture in comics, so I'm not convinced that making comics is a universal way to touch everyone, because your comics are, you know, full of your own references, your own culture. So maybe the reader have to meet you halfway and be interested in comics before understanding your comics. But the drawing is actually really a powerful tool. No Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, situada na periferia da região metropolitana, necessita de mais de intervenções heróicas que compensem a ausência do poder público. Com mais de 3 milhões de habitantes, a periferia fluminense, segundo dados do IBGE, se desenvolveu menos do que o resto do país nos últimos 10 anos. É alto o índice de violência. No fim do ano passado, mais de 2.500 famílias ficaram desabrigadas por causa da chuva. É para essa região que o Start segue, para encontrar um grupo de artistas que, pelo trabalho que realizam, podem ser considerados super-heróis. O Capa Comics. O nome do grupo se inspira na lendária figura do político Tenório Cavalcante, conhecido como Homem da Capa Preta. O trio de criadores, João Carpalhal, Sumpa e Alex Genaro, faz parte de um coletivo composto por 16 integrantes de diversas regiões da Baixada. Prazer. Alex. Ele guia. Esse é o esconderijo, né? Então, assim, aqui é o QG, é o esconderijo, é o portal para uma outra dimensão, também pode ser, né? No texto de apresentação do trabalho do grupo na internet, justamente vocês fazem essa pergunta, né? A pergunta é assim, por que todo super vilão, né, é americano? Ou então, por que ele tem que invadir Nova York? E o Sumpa estava me dizendo Tóquio também, né? Que Tóquio também é uma cidade eleita para ser destruída, né? Queria que vocês nos apresentassem esses personagens para que a gente possa entender qual é essa nova conexão com a realidade
que vocês estão propondo? O quadrinho da gente não tem preconceito, então a gente utiliza vários estilos diferentes. Você vai encontrar, apesar das modestas 20 páginas, você vai encontrar um estilo mais clássico, mais europeu, com uma coisa que assim, eu me orgulho muito de ter publicado, que é um poema do Solano Trindade, que é um poeta daqui, da região, né? E o Solano, ele fala sobre uma coisa que é o problema do transporte público, do trem, que é atual até hoje, e a gente fez isso no estilo clássico, por um cara lá de Piabetá, negro, desenhando assim. Agora eu queria falar, na verdade, de um personagem que eu acho que é muito significativo no trabalho de vocês, que é o Detrito. O Detrito, no caso, ele é o Renato Barros, ele é um professor de História. E assim, no ano passado, aqui em Caxias, ocorreu uma situação triste. Os professores ficaram 3 meses sem receber salário. E na mesma ocasião, um carro com produtos químicos foi roubado aqui na cidade. E na ocasião a mídia entrou e, olha, pelo amor de Deus, entreguem, porque pode ter uma contaminação na região inteira, que tem uma carga química pesada nesse carro. O carro foi encontrado depois em Cordovil e ali surgiu a ideia de um professor que ficou sem dinheiro, teve que pegar dinheiro emprestado, como acontece muito. Só que na realidade do gibi ele vai ser cobrado, ele não tem dinheiro para pagar, então vão matar ele. E no momento que ele vai ser morto, ele pula no rio Sarapuí, onde está passando uma maletinha com o produto químico. E ali os bandidos atiram, furam a maleta, e dali surge o Detrito, né, que é o professor. Então é um drama, na verdade não é uma questão... Muitas vezes assim, as pessoas imaginam, o cara está desmerecendo a classe dos professores. Não, muito pelo contrário. Sim. Quais são os salvamentos, né? Quer dizer assim, vocês a gente está falando desse universo de super-heróis, e super-heróis também são personagens muito dramáticos, muito tristes, se sentem muito impotentes, né? Toda a origem do herói precisa ser dramática. O arquétipo do herói, nenhum herói vai ter uma história que não tenha um início trágico. O super-homem, o mundo dele vai explodir, o Batman, os pais dele vão morrer, até o Tarzan vai ser uma criancinha presa lá no meio da selva, isolado, que os macacos vão lá, têm piedade e criam ele, e uma piedade que de repente muito ser humano não tem, né? Vocês todos são daqui. A gente consegue encontrar a Baixada também nas referências físicas da história, quer dizer, em vez desse Nova York e Tóquio, essas cidades habituais, né, da ficção, de que forma ela aparece retratada aqui nessa mistura entre o que existe e o que não existe? Então, bacana de trabalhar com o pessoal aqui da capa e com o Detrito principalmente, é poder mostrar, né, essa arquitetura, né, de Caxias. Você vê aqui a menina, ela tá na laje estendendo a roupa, né, e aqui a capa da Capa Comics, por exemplo, nós temos aqui o teatro, né, a biblioteca, e lá no fundo o Teatro Raul Cortez. Enfim, esse tipo de cena você veria, né, numa revista americana, em Nova York, e dificilmente você veria essas referências, essas referências, né? O cara que mora em Caxias, ele vai olhar, poxa, legal, minha cidade está sendo invadida por uma mulher gigante, né, ou coisa do gênero. Por exemplo, você olha o corpo da menina, se você for olhar na rua aqui, você vai achar um monte de meninas assim. E geralmente em quadrinhos eles colocam aquela coisa perfeita, né, a mulher perfeita. Eu tento fugir um pouquinho para aproximar mais da realidade. Aqui no Brasil você tem africanos, você tem índios, você tem nordestinos, você tem hoje em dia as pessoas que moram em favelas, ou comunidades, como eles gostam de ser chamados, só que ninguém é representado. Então tem uma busca pela representação. Tem, com certeza. Pela linguagem local. Vocês têm um super-herói que tem um nome que me fascinou muito, porque é não tão super assim. Então quer dizer que já vem trabalhar logo com a ideia de que, peraí, vamos falar de fragilidade, né? Vamos falar de um outro ponto de vista. O não tão super, né? Ele vem de um lugar que já foi destruído, ele tem super força, ele voa. Então ele vem pra cá e ao invés dele ser encontrado, né, por um casal e etc e tal, o não tão super ele já começa entrando em ação, ele começa apagando aquele fogo que teve aqui em Caxias. E aí começaram aquelas questões das manifestações, e eu escrevendo o personagem, eu
fiquei pensando, né? Como é que um super-herói, em que lado que ele se posicionaria? Do lado dos manifestantes? Do lado dos policiais? Quem tá certo nessa situação? Então eu parti da premissa que as pessoas temem aquilo que elas não conhecem. Então chega um cara voando no meio da manifestação, então ele é hostilizado tanto pelos manifestantes quanto pela própria polícia. Que é essa página aqui que a gente está vendo, né? Que é incrível. Então o herói ele fica perplexo também. E ele vai embora. Ele não salva ninguém, ele não fica, ele simplesmente vai embora. De que maneira a internet e essa outra forma de se propagar, de ler, né, até de ver o desenho, o que isso está abrindo de possibilidades para esse universo? Vocês que começaram no gibi, como leitores de gibi, e hoje podem não só ler em outra plataforma, como também produzir conteúdo para essa outra plataforma. O que isso está trazendo de novo para o trabalho e para as possibilidades de criação também? O grande problema do quadrinista brasileiro sempre foi onde vender. Você não tem mercado. Então o que a gente está fazendo é pegar 2 nichos e criar, e nós estamos criando o nosso próprio mercado. Provavelmente vai vir gente atrás da gente aproveitando isso, porque nós viramos os nossos próprios editores, tanto no gibi quanto na internet. A gente está fisicamente na Baixada, os assuntos que vocês tratam aqui também são assuntos relativos à Baixada, mas vocês podem criar de forma coletiva com pessoas que não estão aqui e fazer parcerias muito interessantes, Uma coisa né? interessante é que, por exemplo, como ele estava falando de Xerém, você tem uma pessoa de Xerém, primeiro, que nunca teve a chance de ter um trabalho. Tem gente de Magé, tem gente de onde, Jota? Tá entrando nos Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, em Bariê. Acho que se comunica pela internet. Quer dizer, nunca teriam outra chance de fazer qualquer coisa se não fosse pela internet. Porque são lugares que não tem gente igual a eles. Entendeu? É o caso de você virar... A gente está no centro de Caxias, é como o centro de qualquer cidade. Você tem uma possibilidade muito maior de ter gente que possa ousar sonhar. Nos lugares menos abastados, é como se fosse uma favela da Zona Sul. Você já tem dificuldade de viver. Quero agradecer muitíssimo. Você fala muito pouco, como todo bom desenhista. Fica na sua desenhando. E agora o que, claro, para músico a gente pede para encerrar tocando, né? E para desenhista eu lamento, mas vocês aqui vão ter que desenhar pra gente histórias em quadrinhos. Ele desenha. Eu sei. Vai ter que fazer um rabisco. Vão ter que fazer uns rabiscos pra gente, né? Thank you.